Eu sou Paulo Biak e hoje eu vou te dar 5 não dicas para decorar, ou 5 maiores erros que você pode cometer na decoração da sua casa. A primeira delas é você gastar muito, mas muito dinheiro em objetos inúteis e pequenos. Não é tão inútil assim, mas o que eu quero dizer é você vai lá numa loja e se apaixona por aquele bando de quadrinho com aquelas frases, assim, aquela coisa tudo meio pronta, e começa a pegar um monte, pinguim, coisinha, a parede inteira, gastar R$1.000. Guarda esses R$1.000, compra um sofá. Não tô dizendo comprar o sofá de R$1.000, mas guardar esses R$1.000 para embutir num outro sofá, porque sofá tem que ser bom. Outra coisa que a galera pira quando pensa em decorar em almofada. A almofada não faz tanta diferença assim, viu? E eu sei, eu conheço muita gente que faz isso. Vai lá, compra um monte de almofada. Aí é pra ficar o sofá bonitinho, vai comprando, vai gastando dinheiro. Depois você já não gosta mais daquela almofada, ela nem é tão confortável. Almofada eu nunca gostei muito, pra ser bem sincero. Vaso. Vaso é outra coisa cara e que às vezes eu não usa muito, vamos ser bem sinceros. Eu gosto de vaso, tem uma marca de uns amigos meus que chama Olaria, que eu amo. Elas dão um baita de um efeito na decoração. São vasos mais caros, vai para um outro momento ali, vale a pena. Eles dão aquele impacto na decoração, mas vaso assim, vagabundo, não compro. Então, nesse primeiro momento da decoração da casa, invista nas bases ali, no piso, né, no acabamento, ali na coisa do sofá, nos móveis maiores. Depois você vai para essa parte de acessórios, ou esse adereçamento que a gente chama, que é onde você vai colocar o perfuminho da casa. Aí você já vai saber melhor assim o tom da casa, o estilo que você quer dar, e você não vai colocar dinheiro fora. E a minha não dica número 2 é você comprar coisas sem medir. Não vai sair de casa sem medir tudo antes, para você não comprar um sofá, por exemplo, que não passa na porta. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso num sobrado que eu morava em Curitiba, o sofá passava pela porta da frente, mas não fazia curva no corredor e nem entrava na sala de TV. Resultado, eu tive que devolver para a loja para ela cortar o braço, montar um sistema que entrasse sem braço para depois fixar o braço dentro da sala. Ou seja, gastei mais. Tapete é uma outra coisa que é bom você medir para não ficar sobrando ali, igual barra de calça que fica batendo na parede ali, fica aquela curvinha e daí você acha que tá tudo bem, tá horrível. Não faça isso. Meça direito para o tapete ter ali se acomodar direito na sala e ficar justinho. E uma coisa que acontece muito, que é uma baita de uma cagada, é se empolgar naquela decoração e tal. Não, eu vou levar esse maiorzão mesmo, vai dar tudo certo, tá tudo errado, não vale a pena economizar essa hora. Uma outra coisa que dá errado pra caramba, já aconteceu com a minha cunhada, Mariana Armelini. Não conhece a Mari? Eu já fiz um vídeo com ela, clica aqui em cima pra assistir, é um vídeo bem divertido. A Mari é atriz, ela é cheia de show de bola, mas ela se complicou na hora de comprar uma geladeira que não entrou na cozinha. Mesma coisa, o que aconteceu? A gente comprou a geladeira dela. Não faz besteira, compra uma fita métrica, custa R$3 e vai evitar muita dor de cabeça. E a minha não dica número 3 é plantas demais. Na real não é plantas demais, plantas demais sem você saber cuidar. E eu vivo falando aqui no canal que planta pra caramba numa casa traz aquela coisa viva e tal, é lindo, maravilhoso, e eu adoro mesmo esse clima de urban jungle, floresta urbana, tenho em casa inclusive, mas um cuidado aqui é que você tem que ter a manha para pelo menos saber regar ali e não matar todo mundo. E as plantas, como você sabe, têm dinâmicas diferentes. Cada uma tem um tempo de rega, uma tem que ficar na sol, outra tem que ficar na sombra, outra tem que ficar perto da luz, outra pode ficar escondida e tal. Então você tem que evitar comprar todas as plantas ao mesmo tempo para você não matar tudo ali, devastar a humanidade ali das plantas. Você não tem a manha de planta, compra uma planta chamada jiboia, que inclusive fica muito bonita ali num hanger, porque ela cresce, fica cabeluda e tal, dá um efeito visual muito legal, ela tem volume, e eu não sou um cara que manjo de planta, inclusive matei meu cactus de 2,5 metros esse dia, tô ali recuperando, mas se você não tem a manha, compra essa planta, ela é muito legal. Então é isso, enche a casa de planta, fica tudo muito legal, mas vai aos poucos para você pegando a dinâmica de cada um e entender se você tem ali aptidão para cuidar dos bichinhos. E a minha não dica número 4 é deixar os cômodos da casa tudo numa cor só. Isso aí é uma síndrome, meu amigo, uma síndrome. A galera faz isso mesmo, vai comprando, eu gosto de tal cor, daí começa, compra uma almofada, daí compra um quadro, daí compra não sei o que, de repente tá comprando uma geladeira da mesma cor, vai ficando tudo da mesma cor. E sabe por quê? Porque isso é mais fácil, você cai ali num comodismo, ali é uma linha mais segura, né? Uma coisa mais segura, você vai escolhendo uma cor, vai mandando e vai indo, vai achando que tá tudo bem, tá tudo meio esquisito.
Sabe quando o cara faz assim um cômodo todo preto e branco, mas fica feio? É até meio difícil explicar, sabe? É meio difícil. Você vai colocando, então não fica bom. Parece que não tem um propósito. Quando tem um propósito de um conceito monocromático, que você vai estudar ali no Pinterest e tal, tem muita coisa monocromática para ambiente. Isso funciona pra caramba, mas é muito bem pensado. E funciona mais para editorial de revista. Ou seja, funciona muito mais para uma foto do que para um ambiente que você vai viver ali todo dia. E o que rola é que é muito difícil você interferir com novas peças nessa decoração, que você encaixota ali, você cria uma regra, pá, é tudo dessa cor, fica meio xiita ali, e a vida não precisa ser assim. E a minha quinta não dica é você comprar todos os móveis numa loja só. Tá, mas quem que faz isso, Paulo? Quem que faz isso? Todo mundo faz isso, eu conheço muita gente que faz isso. Vai numa loja, cai no papo do vendedor ali e vai comprando. E vai comprando, vai se endividando, várias parcelas, pá, carnê, tchá. Aí o que acontece? Você entrou numa loja de planejado para fazer a cozinha. Você só ia fazer a cozinha. Daí aquela cozinha toda madeirada e tal. Só que o vendedor, ele te embutiu ali a ideia. Coloca uma mesa de jantar, um espelho em cima, daí põe um painel com a mesma madeira. Quando você entra na tua casa, tá tudo com aquela mesma madeira, tudo com aquela cara de caixa. Aí parece que você está dentro da loja, assim, que você está fazendo uma propaganda todo dia ali com os móveis, aquela propaganda de margarina ali com a família sentada, tudo ali, a mesma madeira aqui, madeira ali. E essas lojas adoram um painelzão de madeira na parede, né, para ganhar dinheiro. Agora, tem lojas e lojas, né, gente? Tem planejados e planejados, grandes, tem umas marcas que trabalham muito bem essa questão de mistura de madeira e tal. Então eu tô falando ali para você ter parcimônia, ter cuidado. E o lance é você ser original. Então você entra numa loja e compra tudo lá, inclusive os acessórios de decoração. A sua personalidade está onde? Se você está transportando tudo que tem dentro daquela loja para sua casa, né? Quem está fazendo a decoração não é muito você. Então a ideia aqui é que você seja original, não compre tudo na mesma loja e coloque a sua personalidade nas escolhas dos seus objetos, decoração. E você vai encontrando a sua personalidade em outras lojas, mesclando, tal, inclusive garimpando coisas, não só em antiquários, mas também na rua, por que não? E você já errou na decoração? Consegue assumir esses erros? Escreve aqui embaixo, quero saber. Quem sabe não faço um outro vídeo sobre mais erros na decoração, que são possíveis. E aí, gostou desse tema? Curte o vídeo aqui, me siga no Instagram e também, se você não for inscrito, se inscreva no canal. É isso, é fácil, é simples, tente-se em casa, beijo.